Paraná, a derrota de 2-0 para o ABC ontem à noite em Natal. Acompanhou o jogo, Ribas? Acompanhei, narrei esse jogo e foi um jogo esquisito, viu, Crispim? Eu, até quando o repórter dava a informação, confirmando a escalação oficial do Paraná Clube, eu usei um termo assim que a gente não usa muito, né? Eu digo, poxa, mas eu estou embasbacado com essa escalação. Porque todo mundo estava esperando e fazendo figa, né, e rezando, Pai Nosso, Ave Maria e tal, pela presença do Amarildo. O Amarildo, pelo amor de Deus, e ontem de novo fez uma partida horrível. E quando ele anunciou a escalação, eu sinceramente não acreditei. Ele mexeu muito no time, mexeu radicalmente no time. Sei que muita gente não concorda, a gente ficou até de madrugada discutindo sobre isso com torcedores. Ele tirou o Arthur, que não jogou bem apenas na última partida, mas vinha sendo o melhor jogador do time. Tirou o Arthur, tirou o Wendel, manteve o Nilson, né? E colocou o Geraldo para jogar com o Nilson no ataque. Até aí, tudo bem, o Geraldo foi disparado o melhor jogador em campo. Fez um partidaço ontem o Geraldo. Aí, quando começou o jogo, o Paraná Clube foi todo para cima. Perdeu um gol, sabe, inacreditável com 1 minuto e meio de jogo. O Luizinho perdeu um gol inacreditável com 1 minuto e meio. E aí, o que aconteceu? Aí, o time do Paraná se perdeu. O Ricardinho mexeu no time depois, eu acho que ele mexeu mal também. E quando o Alex Alves se machucou, já não tinha o Anderson, que era o principal zagueiro do time. Quando o Alex Alves se machucou, não tinha nem o zagueiro no banco. Porque o único zagueiro que fazia parte da delegação lá em Natal foi cortado antes do jogo. Aí o que aconteceu? Não tinha zagueiro, porque o Alisson foi cortado. Aí ficou o Amarildo, que não jogava algumas partidas e é um péssimo zagueiro, para jogar com o Cambará, que é volante de zagueiro. Quer dizer, bagunçou completamente o time do Paraná Clube, foi um amontoado, perdeu um monte de gols e depois levou os gols do ABC. E quando o Ricardinho quis arrumar o time, aí foi bravo. Porque daí ele tirou o Cambará de zagueiro, pôs o Cambará de novo para meia. Aí colocou o Zé Luiz para jogar na frente da zaga. Aí ele colocou o Arthur em campo, para jogar. Tá? O Luizinho continuou no time, colocou o Nilson e tirou o Paulo Henrique da lateral direita para colocar o Arthur. E aí ficou sem jogada pelo lado direito, porque ninguém sabe jogar, ninguém jogava por ali. Ficou com o Zé Luiz como terceiro zagueiro, com o Cambará embolando ali pelo meio. E o Paraná Clube levou o segundo gol e, sinceramente, o Paraná, inclusive, escapou até de levar um placar maior. Ontem foi um jogo muito estranho. Mas para ver como é o futebol, né? O Paraná poderia ter vencido o jogo de 2, 3 gols de diferença para cima do ABC. Assim como poderia ter sido goleado de 4-5 também, porque o ABC teve possibilidade de fazer 4 gols com facilidade no time do Paraná. Detalhe, o Ricardinho trabalhou muito mal. O Ricardinho, que é elogiado aqui por toda a crônica, pelo trabalho de recuperação que ele faz no time do Paraná, ele trocou os pés pelas mãos no jogo contra a equipe do ABC. Bom, não colocar um zagueiro no banco já é um risco, porque o zagueiro sofre contusão, zagueiro é um dos primeiros a sofrer cartão amarelo, pode ser expulso, então ele tem que ter obrigação de deixar um zagueiro no banco de reserva. É um cara de segurança, né? Outro ponto, por que já não colocou, quando colocou o Cambará de zagueiro, poderia ter colocado o Zé Luiz de zagueiro. O Zé Luiz, temos que lembrar, o torcedor do Paraná, aquele que é menos avisado, o Zé Luiz já jogou de zagueiro no São Paulo, ele já jogou de zagueiro no Atlético Mineiro, ele é também um zagueiro pelo lado direito do campo. O que não acontece com o Cambará. O que não acontece com o Cambará, que nunca foi zagueiro, sempre foi volante. Atuou algumas vezes como ala do lado direito do campo. Então o Ricardinho fez uma bagunça no time do Paraná. Gostei também da apresentação do Geraldo, acho que foi a melhor apresentação que ele fez jogando com a camisa do Paraná, mas longe ainda de ser um atacante que o Paraná espera para ser titular absoluto do time e que possa ajudar ao acesso do Paraná para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Quer dizer, o Lúcio Flávio precisa jogar mais. O Lúcio Flávio ontem passeou em campo e olha, o torcedor respeita demais e tem que ser respeitado o Lúcio Flávio. Só que ele tem que jogar mais, ele tem que participar mais. Ele é a referência técnica que tem o time do Paraná. Se ele não joga, dificilmente o time do Paraná vai jogar. Outra coisa, o Luizinho
que começou muito bem o ano jogando pelo Paraná, foi destaque no começo da temporada, não está conseguindo jogar. Ele joga, corre, se esforça, mas não consegue fazer gol. Aí o torcedor já fica preocupado. Adianta jogar e não fazer gol? Preocupa o torcedor. O Luizinho tem que fazer gol. Ontem, né? Ele perdeu um gol que poderia ter dado a vitória para o time do Paraná. Então, essa derrota, eu espero que seja uma derrota pedagógica. Que o Ricardinho, a partir de agora, consiga ajeitar, vendo os jogadores, colocando os jogadores nas suas reais posições, colocando ala no lado direito, volante na posição de volante, zagueiro na posição de zagueiro, sem improvisação. Agora, tem um detalhe. O Paraná sentiu nessa jornada que tem fragilidade no elenco. Se o Atlético Paranaense tem 300 jogadores no seu elenco, registrados na CBF, o Paraná está precisando de um zagueiro. Exatamente. Viu ontem que ele precisa de um zagueiro. O Paraná é a surpresa negativa, não. Da rodada negativa também. Mas dessa Série B do Campeonato Brasileiro é a surpresa positiva o Paraná. Então é só dar um ajustado que o Paraná pode chegar. Eu que não sei se você concorda comigo, Edilson. Eu tenho a impressão que o empate em casa contra o Avaí meio que assustou o Ricardinho. Sabe? Acho que pelas cobranças, o fato de o time ter 100% de aproveitamento em casa, vinha ganhando de todo mundo, eu acho que o empate com o Avaí meio que assustou o Ricardinho, porque as mudanças que ele fez, eu não sei, você pode ter um pensamento diferente do meu, eu não faria as mudanças, sabe? Eu acho que o Wendel é mais jogador do que o Nilson, apesar de não ser da posição. Você tem que ter convicção daquilo que você está fazendo. Exatamente. Ele botou o Wendel para ser centroavante, o Wendel, então, a partir de então, passa a ser centroavante, mas tem que dar sequência de jogos. Exatamente. Se tem 5, 6 jogos não consegue jogar e você aposta nesse jogador, você tem que deixar ele jogar. Agora começa a tirar, queima o jogador, daqui a pouco ele não serve para ser o centroavante e não vai servir para ser o meio de novo. Aconteceu com o Douglas Tanque, aconteceu com o Elias, aconteceu com o Douglas Tanque, aconteceu com vários outros jogadores que acabaram, sabe, estão completamente afastados do elenco. E outro detalhe que eu não concordo, que foi motivo de muita discussão ontem, eu não concordo criticar o Fernandinho. Na minha opinião, o Fernandinho é, ao lado do Arthur, o melhor jogador desse elenco do Paraná Clube. O porquê? Mas os gols saem todos pelo lado do Fernandinho. Saem os gols pelos lados do Fernandinho porque o Fernandinho é o único que ataca. O Fernandinho é o único que ataca pelo meio, ele deriva pelo meio, ele vai para a esquerda, ele busca ali no fundo, ele cruza. Leva a bola nas costas. Mas aí também o técnico tem que determinar alguém para cobrir o Fernandinho. Leva a bola nas costas porque ele desce. Porque se o Fernandinho não descesse, o Paraná Clube pela esquerda não teria jogada de ataque. Porque a única jogada de ataque que o Paraná faz é quando o Fernandinho recebe, avança e entrega a bola para alguém na frente ou vai na linha de fundo cruzar. Aí tem que ter alguém para cobrir o Fernandinho, que não aconteceu no jogo de ontem, e a torcida acabou caindo de pau em cima do Fernandinho, que na minha opinião fez uma partida muito boa. Eu disse do Ricardinho, o Ricardinho é destaque, eu acho que ele vai ter um futuro promissor como treinador no futebol brasileiro. Só que, Ricardinho, o conselho diz que se fosse bom não dava, né? Vendia, mas aposte na tua cabeça. Não faça mudança, não mexa no time. Um time de futebol, como é o Paraná em formação ainda, porque dá para dizer que o Paraná é um time em formação ainda. Claro. Tem que ter sequência de trabalho. Se você começar a mexer demais no teu time titular, daqui a pouco você não vai ter o time titular para botar em campo e você vai acabar perdendo qualidade técnica. Então, Ricardinho, mantenha o teu time, defina 11 titulares e jogue com o teu time, fazendo as alterações que você acha pertinente. Tá certo. Seguinte, o Rafael Alves, essa zaga do Curitiba tá uma peneira. Ele quer também a maquete do Couto Pereira. Ligados, hein? No final do programa, vamos sortear a maquete do Major Antônio Couto Pereira. O Moser tá doendo. Amanhã, negócio vai ser sério na reunião de todas as segundas lá no Alto da Glória. A Carla, pessoal, em toda a rodada, o Antônio Lopes, o delegado, retornará para o Atlético Paranaense. Ela propõe até um bolão aqui, ó. Mas tem um detalhe, o Antônio Lopes, a conversa, eu acho que daí o discurso seria assim, ó. Antônio Lopes caiu com o Atlético Paranaense, né? Ele não conseguiu evitar a queda do Atlético no ano passado. Agora ele é contratado para reconduzir o Atlético à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, não sei se seria a pessoa mais adequada nesse momento para dirigir o Atlético Paranaense. Já deu, o delegado já deu. O Evandro, ele diz aqui, o meu querido Furacão, hein? Uma instituição com a grandeza e a história do Atlético Paranaense não merece estar passando por essa vergonha em nível nacional lamentável, diz o Evandro aqui no nosso mural. Então, vamos com os gols do final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro, começando pela vitória do Avaí, jogando em casa 2-1 no Ceará. Tá aí o Mota.
1-0. 1-0 para o Ceará. Aí pênalti do Apodi em Laércio. Foi? Meu mandrake, hein? Mandracão, hein? Kleber Santana empatando o jogo, 1-1. E o Diogo Acosta, 2-1 para o Avaí em cima do Ceará. Asa e América de Minas. Lúcio Maranhão, 1-0. Esse era o centroavante que eu citei na primeira rodada da Copa do Brasil, lá em Arapiraca. E aí o Didira fez 2-0. Esse é outro também. O Pimpão diminuiu. O Nildo Xavier é o técnico do Asa, né? Gabriel Santos fez 3-2. Ó, por incrível que pareça, nenhum dos 3 times aqui de Curitiba tem um jogador com a qualidade desse Didira e com o oportunismo desse Lúcio Maranhão. Asa 3-2 no América de Minas, que saiu do G4. Guarani e Guaratinguetá. Cleiton Domingues, 1-0. Aí o alemão empatando para o Guaratinguetá. E o gol da vitória do Bugre foi marcado pelo Schwenk. Guarani 2, Guaratinguetá 1. Centroavante. O Joinville venceu o Criciúma por 3-1. Tá embaladão o Criciúma, né? Hein? O Joinville. E na primeira rodada também da Série B, a gente estava transmitindo o jogo lá em Joinville, nós destacamos alguns jogadores. Tinha o Ricardinho, tinha o Eduardo, lateral direito, e tinha um tal de Lima, centroavante. Esses 3 jogadores simplesmente ontem destruíram o time do Criciúma. Esse Lima tá fazendo gol pra caramba, né? Tá atrás do Zé Carlos, mas ele é um artilheiro, ele é goleador, esse Lima. O Jefão tá perguntando aqui, Ribas, o Paraná sobe esse ano ou não? Olha, Crispim, torcida não vai faltar, mas eu tô achando complicado, viu? Eu acho que a derrota de ontem complicou bastante a situação no Paraná Clube, porque não é só o fato de ter perdido por ABC. Hoje o Paraná Clube está 7 pontos atrás dos 4 primeiros e ele tem que fazer uma campanha, se ele não terminar o primeiro turno com no mínimo 30 pontos, 31 pontos, ele vai ter que fazer uma campanha de campeão no segundo turno, sabe, para subir. Campanha de campeão, tipo 70%, 75%, 80% no segundo turno. Eu acho que a derrota de ontem complicou bastante. Acredito ainda, né, o Paraná tem condição, vinha jogando muito bem, mas eu acho complicado. Eu acho que a derrota de ontem complicou bastante a situação.